dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ramon Personal, bom dia, fala, canetas injetáveis para obesidade, como agem, quais os riscos? Então, Ramon, Fala pessoal, não se esquece de se inscrever, de deixar seu like e de ativar o sininho, isso daí vai ajudar muito a gente a crescer. Boa parte dessas canetas, elas não eram para obesidade, elas eram para diabetes, né? É que, como você tinha muitas pessoas que tinham diabetes, que têm diabetes, na verdade, estavam acima do peso, quando você controlava a diabetes, essas pessoas perdiam peso, né? E controlavam a diabetes e, por conseguinte, controlavam o apetite, né? Controlavam a forma de comer e também porque controlava a forma de comer, controlavam a diabetes. Aí a gente tem um ciclo virtuoso, né? Controle sua forma de comer que você vai controlar seu diabetes. Controle seu diabetes que você vai controlar sua forma de comer, né? Lembra que a resistência periférica à insulina dá muita fome. Então tudo que controla a resistência periférica à insulina tira a fome. Agora não tira o hábito. Então tá cheio de gente por aí que compra as canetas que você fala, que na verdade são análogos de GLP-1, um hormônio produzido pelo pâncreas, né? E que continuam comendo, né? O que a pessoa faz? Ela acaba parando de fazer refeições, café, almoço e janta, principalmente almoço e jantar, e elas ficam comendo porcaria o dia inteiro. Ah, como eu não consigo comer arroz e feijão, eu vou comer um saco de M&M, né? Isso acontece. Ah, como eu não consigo comer um prato de bife, carne, né, salada e batata doce, né? Eu vou comer coxinha, e isso acontece. Então essas coisas, elas são... tem que ter um cuidado gigante, por isso que não existe esse negócio de caneta emagrecedora ou nada emagrecedor, na verdade, né? A gente tem uma questão de comportamento da alimentação em relação à obesidade e síndrome metabólica que cara, para mim é prevalente, né? E que se você não aborda isso, sinto muito, mas a capacidade de melhora, a chance de melhora cai, e a chance de você manter-se, caso você tenha perdido gordura, né? Então a chance de manter-se mais magro, e não digo magro, mais magro, né? Porque as pessoas às vezes elas melhoram, mas estabilizam, né? Então a pessoa tinha 120 quilos, ela passa a ter 100, mas não consegue baixar do 100, né? Se você não muda o comportamento, a coisa não funciona. O princípio de funcionamento dessas, como você fala dessas canetas, mas vamos falar, né, o nome certo, né, análogo de GLP-1, né, ele tem algumas coisas muito importantes, né. A primeira função dele, ele aumenta o tempo da ação da insulina, né, então isso faz com que você tenha uma melhora da capacidade de absorção do que é a glicose. Se ele aumenta a capacidade, o tempo de ação da insulina, ele faz com que você tenha progressivamente uma melhora do que é a sensibilidade à insulina, né? Então você não tem nem os picos, nem os vales de insulina, você tem aquela insulina que fica constante e vai se mantendo. Mas ele também diminui o que é a velocidade de esvaziamento gástrico. Então a pessoa acaba sentindo uma sensação de estômago cheio, que faz com que ela não vá procurar alimento em qualquer hora do dia ou de qualquer forma. Esse não é o método de saciedade desses análogos de GLP-1. O método de saciedade, né, é bioquímico. Ele é via trato solitário, que é um ramo que provoca saciedade via nervo vago. E lá no sistema nervoso central, no nosso cérebro, ele mexe com os neurônios lá, falando, não precisa comer, tá? Que é um canto alternativo à via de saciedade comum, que são os receptores de propimelanocortina tipo 4. Então, e que normalmente, né, são controlados pelos mecanismos de PONC, CART, né, e neuropeptídeo Y-AGUT. Neuropeptídeo Y-AGUT que dá fome, PONC e CART que traz saciedade. Mas pessoal, se vocês forem ter curiosidade de perguntar para um endócrino ou estudar o que é mecanismo de saciedade, vocês vão ver que, do ponto de vista farmacológico, você tem uma série de drogas que funcionam para trazer mais saciedade para o paciente e que não necessariamente agem nessas áreas, né? Você tem alguns que são inibidores de recaptação de beta-endorfina, você tem outros que são antidepressivos, que inibem a recaptação de serotonina e noradrenalina,
né? Então, tem uma série de... a fome e a falta de fome e a saciedade, que são coisas diferentes, né? Falta de fome é não preciso comer. Saciedade é não preciso comer mais. Posso parar de comer. E a fome, eles são controlados por uma série de circuitos diferentes no nosso cérebro. Não dá para você ter um sistema tão primordial, tão importante, sendo controlado, né, só por um tipo de circuitaria. E por isso que não existe um remédio que resolveu o problema do comportamento alimentar relacionado, né, ao emagrecimento quando você tem uma patologia, quando você tem obesidade, quando você tem síndrome metabólica e, portanto, a perda de peso ela vai trazer uma melhora desse quadro todo. Né? Não existe, portanto, um remédio único. Né? Cada vez eles se aproximam mais de tratamentos mais eficazes. Mas entendam, o que mais tem evoluído junto com isso é a forma que a gente aborda o emagrecimento. Deixou de ser uma coisa puramente estética para ser uma coisa que envolve o reconhecimento de que existem questões de saúde importantes que precisam ser tratadas. Ou seja, não me importa a estética da pessoa, importa o quanto a metabologia dela está complicada ou não. Importa quais são os riscos que ela sofre, por exemplo, diante de uma epidemia, né, e que ela possa ser mais suscetível a ter formas graves de doenças, né, importa... Cara, a gente for falar, né, o que são os campeões, né, de morte hoje na população, né? Doença cardiovascular, evento cardiovascular. Então importa quanto essa pessoa tem mais suscetibilidade para isso, né? Se aquele comportamento que ela tem avança no risco de morte e tira dela o que é a chance de longevidade, né? Então essas coisas se tornaram importantes. E aí, hoje você vê, né, nutrição trabalhando junto com psicologia como nunca antes, né, havia se pensado. Imagina que eu abri meu consultório em 2005, tá? Ou seja, tem quase, 2015, 2025, tem quase 20 anos de consultório. Mas abri meu consultório em 2005. Cara, naquela época, né, era eu, Rodolfo Pérez, de nutricionista, e a gente tinha que convencer as pessoas de que elas tinham que fazer dieta, né, tinham que se preocupar com isso. E, infelizmente, né, a gente não tinha um suporte especializado da psicologia ainda, né, reconhecendo que a parte comportamental da alimentação era um desafio também e que era importante, que merecia atenção, né? Até então, pessoal, 2005, 2006, quem queria mudar a forma física, né, era taxado de fútil, era taxado de não ter uma preocupação que fosse uma preocupação legítima, né? E tudo bem, tem gente que procura a questão estética. Agora também eu lembro, né, quem que é cada um para querer julgar o outro, né? Mas tem pessoas que tinham questões importantes de saúde que tinham que tratar isso. E quem vai tratar? Como vai tratar? Em relação a risco, Ramon, cara, eu acho que você tem que separar em efeito adverso, tá? E efeito colateral. Efeito colateral é o que vai acontecer. Efeito adverso é o que pode acontecer, tá? Então tem que ter muito cuidado para falar isso, porque eu percebo na internet o pessoal usando isso como forma de você não deve fazer isso. Você deve fazer o que o seu médico fala. Se você tem um bom endócrino, se você tem um bom médico do esporte, se você tem um bom nutrólogo, se você tem um bom clínico, você tem que fazer o que o médico fala. Porque você passou no médico para fazer o quê? Para bater boca com ele? Ou para duvidar dele? Esse médico não sabe nada. Quem sabe é o Google. Quem sabe é o fulano de tal que tem uma página assim, assim, assado. Não. Vai no médico, você vai lá para conversar com o cara e porque você confia nele, então você vai seguir aquilo que ele te recomendar, certo? Então vamos deixar isso bem claro, para que isso não seja usado de forma inadequada. Efeitos adversos. Sensação de estômago cheio, dificuldade, muitas vezes sensação de indisposição, um pouquinho de sensação de cansaço, né? Refluxo, constipação, são coisas
que são razoavelmente comuns quando você começa uma terapia com um análogo de GLP-1. E esses efeitos colaterais eles são maiores quanto menos indicação você tem de usar. Ou seja, aquela pessoa que tem pouquinho peso e que cismou, que quer perder, sei lá, 2 quilos, 3 quilos, e fala assim, ai, já sei, vou encurtar o caminho, vou usar uma canetinha. Cara, essa pessoa é a que mais tem colateral. E a que mais está sujeita, portanto, é efeito adverso. E tem alguns efeitos adversos que são importantes. E que você não deve ser essa pessoa que vai na farmácia e compra um análogo de GLP-1, uma caneta dessa, né? Simplesmente da sua cabeça, porque você acordou e falou assim, hoje vou emagrecer e vou usar uma droga para isso, né? E qual é o mais problemático? O mais problemático é pancreatite, né? Então, se você não está pronto para... aliás, se você não está cuidado, se você não tem uma supervisão de um médico, se você não tem um acompanhamento assim, fazer esse tipo de... tomar esse tipo de atitude, ir por sua própria conta, querer fazer as coisas, é uma grande bobagem, é um grande risco, e assim, vai sair caro, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde vai sair caro. Não te falo isso porque a gente não fica falando por aí, né? Pelo menos os caras que são profissionais sérios, né? Eles não ficam falando por aí, olha, tá vendo, fulano de tal, passou mal, foi pro hospital, ou então, olha, a pessoa está internada na UTI. Porque justamente, isso não são coisas que se falam publicamente, porque isso gera uma confusão maior do que uma resolução. Então a gente procura também pensar, porque quer queira, quer não, hoje a informação está aí, né? Preservar as pessoas de, às vezes, um pânico que algumas pessoas geram por ganhos próprios, né? Então ela quer chamar atenção, ou então ela quer oferecer um tratamento alternativo, sei lá, cogumelo da montanha encantada, né? Olha só, eu tenho na minha clínica, você faz cápsula, infusão, soro, qualquer coisa assim, você vai emagrecer. Não vai, né? Não é assim. Contudo, porém, portanto, todavia, né, a gente tem que tentar tirar o que são as dúvidas das pessoas, mas você vê, irmão, tem que ser muito cuidadoso para a gente conseguir fazer isso de uma forma elegante, né? E elegante assim, hoje o elegante, na verdade, é o adequado, né? É isso que é o elegante.